Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Graças a Deus que o pastor Rogério terminou logo a ministração dele, que eu falei, vai ministrar, não acredito, Deus contou para ele. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, isso que o pastor Rogério falou é muito bom, é muito importante, muito sério. Eu quero falar hoje sobre fé. Quero falar sobre fé. Mas isso é algo tão interessante, queridos, que a gente tem ficado calado. Diante do vale de ossos secos. Diante do lugar que a gente olha e não parece que não há vida. Muitas vezes a gente tem ficado calado. Eu tenho meditado isso nas últimas semanas. E sabe o que está faltando muitas vezes em nós, queridos? Ousadia. Mas sabe por que está faltando ousadia? Porque a fé está precisando ser ajustada. Porque dentro do reino do Senhor Jesus, do reino de Deus, a gente se move pela fé. Amém. E se a fé não está no nível adequado, a gente não se move. Porque a gente não tem certeza se vai dar certo. A gente não fala, porque não sabe se é bem assim. Aleluia. Eu quero relembrar algumas coisas para mim e aproveitar e relembrar para você. Eu vou ler Abacuque capítulo 2. Abra lá no verso 4. Aleluia. Sabe, queridos, nós não precisamos e nem podemos inventar nada. A palavra está aqui, a palavra já tem sido ministrada ao nosso coração. Aleluia. Mas existem coisas que são necessárias, é necessário que a gente relembre. É necessário que a gente volte para meditar em algumas coisas. Abacuque no capítulo 2, o verso 4 diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Aí ele diz: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Diga comigo: o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Abra lá comigo, eu quero que você me acompanhe. Aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diga comigo: é pelo Evangelho, é pela palavra. De fé em fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. 4 textos, queridos, são 4 textos que nós já conhecemos na Bíblia. Estamos lendo novamente, que diz Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha só, nós lemos 4 textos que eles são base, que eles nos mostram, que eles comprovam, que ele diz claramente para mim e para você que nós precisamos viver pela fé. Ele diz: o justo viverá pela fé. O justo não terá uma atitude de fé, o justo não vai se mover de vez em quando pela fé, mas o justo vai viver pela fé. No acordar, no levantar, no trabalhar, no comer, no vestir, no dormir, a sua e a minha vida precisa ser movida por meio da fé. A minha e a sua vida precisa ser movida por meio da fé.
Aleluia. Sabe, queridos, teve uma comparação que eu fiz em 2014. Eu guardei isso no meu coração e ontem o Senhor me trouxe ela. Que a nossa vida é como uma pedalada. A nossa vida é como andar de bicicleta, a nossa vida é de fé. E deixa eu te falar, existem muitos cristãos que estão andando apenas na banguela. Alguém não sabe o que é banguela? Não é aquela que não tem dente. É andar na banguela, andar só no embalo. Esses 4 textos que nós lemos aqui falam: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Talvez você saiba cada um deles de cor, talvez você saiba a referência de cada um deles. Mas ainda assim, talvez você e eu estejamos apenas andando no embalo daquilo que foi uma vida de fé. A gente pedalou, andou na palavra, meditou na palavra, e pedalando. E em um determinado momento a gente que acha que está bem demais, estamos a toda velocidade. E aquele vento, frescor do vento passando no rosto, e a gente está curtindo aquela velocidade, mas começa a parar de pedalar. Começa a se distrair e esquece que precisa continuar fazendo força, continuar pedalando, continuar meditando na palavra. E aí dá a impressão que a gente está andando pela fé porque a gente já conhece os textos, já até decoramos os textos, já até sabemos falar os jargões. Mas a gente está andando apenas na banguela. Aleluia. Será que nós continuamos pedalando, queridos? Sabe que quando a gente deixa a bicicleta apenas no embalo, vai chegar um momento que ela vai parar. Vai chegar um momento que ela não tem mais velocidade. Vai chegar um momento que você cai. Se a bicicleta não está em movimento, ela vai cair. E às vezes a gente pensa: não, estou bem, estou indo para a igreja. Na quinta-feira eu estou na igreja, no domingo eu estou na igreja. Mas a gente não se anima mais com a palavra. A gente não levanta as mãos para adorar. Porque às vezes a gente está ali, ó. Eita, chegou a conta da Neo Energia. Ixi, amanhã eu tenho que levantar cedo e tenho que passar na padaria. Eu fiquei de levar o café. Eu fiquei de comprar pão. Vou levar o café para o trabalho. Tem aqueles documentos para assinar. Está ali, no automático. Porque acostumou. Virou uma rotina. Virou um hábito. Chegar na igreja, cantar uma música que estejam cantando. Mas a gente não presta atenção na palavra que estamos cantando. Já não é viver pela fé, porque pela fé nós adoramos ao Senhor. E a adoração precisa ser dada do seu coração ao Senhor. Amém. E a gente está andando ali, ó, pedalando, na banguela. A gente está cheio de teoria. Conhecemos vários textos da Bíblia. Crie, por isso falei, mas a gente não fala. As circunstâncias estão se movendo diante de nós. E a gente não se levanta com ousadia diante delas. A gente anda abatido, a gente anda cansado, a gente anda desgastado, desanimado. Nós estamos na igreja quinta e domingo. Pastor, e se eu desanimar, então não preciso ir para a igreja? Não, você tem que ir para a igreja. Só que está chegando na igreja para compor o número. Não está adorando, não está se alegrando. Pastor, mas estou cheio de problemas. Sim, queridos, mas quando a gente entende o que é viver pela fé, a gente entende que os problemas não podem nos parar. A gente entende que é uma circunstância. Olha, você e eu precisamos acreditar na palavra. Eu vou provar para você. Se você talvez fale assim: olha, eu nunca vi a palavra se cumprir, eu vou dizer para você, e você vai chamar a sua atenção: a palavra de Deus se cumpre sim. O Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Alguém não teve aflição aqui?
Alguém não passou por problema aqui? Alguém não teve dificuldade? Se você não teve dificuldade nunca na sua vida, levanta a sua mão. Então a palavra de Deus já se cumpriu. No mundo tereis aflições. Se você teve aflição, meu irmão, a palavra de Deus já se cumpriu. Agora, se a palavra de Deus se cumpre, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ela vai se cumprir também quando ele disse, tem de bom ânimo, se anima porque eu venci o mundo. E quando a palavra diz a vitória que vence o mundo é a nossa fé, vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Mas por que nós estamos desanimados? Porque esquecemos desses textos. Ou porque esses textos estão apenas aqui na nossa mente, decorados como uma informação. E quando a gente olha talvez para o armário, para as dispensas, a gente diz, está faltando. Mas a gente está esquecendo do Salmo 23, quando diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente está entrando no desespero, a gente está fazendo o que não deve ser feito, tomando atitudes que não devem ser tomadas, porque estamos fazendo na nossa força. Onde é que fica essa palavra, queridos, que quantas vezes eu ouvi, quantas vezes você escutou, que o justo viverá pela fé? Aleluia! A palavra de Deus precisa se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas não é culpa de Deus, porque ela não está se cumprindo, porque Deus não quer. Irmãos, vou te ensinar algo assim que talvez você não saiba, mas Deus não falha. Deus não mente. Se você olha para a sua vida, você olha para uma situação, um problema, você fala, não está resolvendo, as coisas não estão mudando, as circunstâncias não estão mudando, não estão passando, olhe para você. Porque o que Deus falou é verdade. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo falou sobre tudo aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele já passou, ele diz, sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Se a palavra falar a seu respeito que você é mais do que vencedor, você precisa vencer. Se você não está vencendo, alguma coisa está errada e não é com Deus e nem a palavra. Talvez seja uma falha nossa, talvez nós não estejamos escutando a instrução do Espírito, mas a gente precisa buscar a solução. E a solução não está em Deus começar a agir. Porque Ele não parou de agir, Ele não parou de cumprir com a sua palavra. Aleluia. É tempo de você e eu voltarmos para esses textos bases na nossa vida. Sabe, queridos, andar com uma bicicleta no embalo, você vai descendo e de repente você vê uma vala lá na frente, você vê um obstáculo, você vê uma circunstância, você vê uma dificuldade, você vê um problema. Se a bicicleta não tiver velocidade suficiente, meu irmão, vai cair no buraco. Agora quantas vezes você já andou na rua, já brincou na rua de bicicleta, já postou corrida com seus colegas, já pulou o buraco. O que você fazia para pular aquele buraco com a sua bicicleta? Aumentava a força, aumentava a pedalada, força, 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 velocidade, velocidade, velocidade. Porque aí você chega naquele buraco, você pula assim, ó. Você pula com a sua bicicleta, você puxa a bicicleta e ela tem velocidade para atravessar. Mas quantas vezes você não viu o buraco que estava sem velocidade, caiu com a roda da frente e pum, cafuça no chão. Nunca esqueci o dia que eu saí desobedecendo a minha mãe. Aí saí pedalando, minha mãe já disse, entra, eu vou dar mais uma voltinha na rua de cima. Quando eu entrei na esquina, virei a esquina, que é que tinha um bueiro. Eu estava sem velocidade, fiz o quê? Caí de cara no bueiro. Porque eu estava em desobediência e não tinha velocidade. Aleluia. Nós precisamos continuar fazendo força, irmãos. Nós precisamos voltar para essa base, para esse texto base, quando a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E será que você tem vivido? Tenho vivido. Pela fé ou pela informação que você tem? Pela fé ou pela informação que eu obtive lá no Rema? Eu lembro, 2009, 2010, foi uma bênção, eu fiz o Rema cheio de ousadia, cheio da palavra.
E agora? Por que está cansado? Por que está desanimado? Estou falando da minha vida, né, irmãos? Aí se servir para você. Aleluia. Por que você está parando? Você está cansado. Está fazendo força demais. Está ficando pesado. Mas a palavra não mudou. Essa palavra, essas verdades não mudaram. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, eu estou chamando a nossa atenção. Eu estou chamando a nossa atenção como igreja. Para sermos melhores, para sermos mais intensos em Deus. É igual o pastor Rogério falar, não, estou cansado, não vou para o culto não. Mas chama para assistir um filme, 3 horinhas, vou assistir Avatar, 3 horas e 40 minutos. Fica ligado. Mais 1 hora e meia no culto, estou cansado. Sabe, queridos, quantas coisas nós temos feito na nossa vida natural, priorizado em detrimento da vida com Deus. Em detrimento do congregar. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Eu não estava na minha ministração não, mas eu vou colocar esse parênteses, veio só meu coração. Quando a gente está passando por situação complicada, apertada, a gente está para morrer, meu irmão, não tem cão do inferno que deixa a gente em casa, a gente vai para a igreja, a gente congrega, a gente jejua, a gente vai para a vigília. Na minha igreja não tem, eu ainda vou para a oração na outra igreja, porque eu preciso de socorro, porque eu estou morrendo, porque eu estou endividado, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso disso, daquilo outro. Meu irmão, o irmão volta até a fazer o rema, 2ª, 4ª e 6ª, terça não tem oração na igreja dele, ele vai para outra igreja, 4ª está no rema, 5ª vem congregar, 6ª vai para o rema, sábado vai para a vigília, domingo levanta cedo para jejuar e à noite está na igreja. Até que caia fogo do céu, o milagre se manifeste. Aí o que ele faz? Ele segura só o guidão da bicicleta e começa a curtir o vento. E não pedala mais. E volta a andar na banguela. Até que o Satanás passa na frente dele, aí começa a pedalar ligeiro, vai para o culto, faz jejum, faz oração, vai jejum, oração. Eita, o diabo quer me pecar, eu vou. Ei, querido, isso não é vida para a gente não. Não é vida para a gente não. O justo viverá pela fé, não é pelo desespero. E funciona? Funciona, porque muitas vezes a gente se arrepende e volta aos pés do Senhor e busca e clama e jejua e ora, e a fé aumenta, a gente se levanta, chega no culto animado. Mas aí eu não posso vir quinta-feira, porque eu vou para a festa, eu vou para o aniversário, eu vou para... Começa a aumentar um monte de coisa. A gente tem, aí eu vou falar da nossa programação, a gente tem 2ª, terça, 4ª, 6ª, sábado, mas 5ª eu vou para a festa, domingo eu vou para a festa, aí não vai dar para ir para o culto. E Deus, irmãos? Onde fica Deus na nossa vida? Onde Ele é prioridade? Ou Ele só é prioridade na nossa necessidade? Senhor, nada sou sem Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Opera um milagre, que caia fogo do céu e que a terra estremeça. Diante da majestade do Senhor, Tu és grandioso, poderoso, maravilhoso. Aí quando está tudo bem, não, já estou com minha carga horária na igreja suficiente, estou com um banco de horas. Já cumpri o banco de horas do Senhor, essa quinta-feira eu não vou para o culto, porque eu vou para o churrasco, eu vou para o aniversário, eu vou para ver meu parente, eu vou
Cuidado, porque você pode não ir para o céu. Com o seu banco de horas. Aleluia. É com o seu vizinho, viu, irmão? Não é com você, não. Fica tranquilo. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Aleluia. É por isso, queridos, que muitas pessoas estão cansadas dentro da igreja. É por isso que muitas pessoas ficam chateadas com a igreja. Porque, irmão, ao invés de... Lembra que eu falei há algumas semanas que se a gente entendesse o princípio de servir, a gente não andaria em frustração. Ah, porque o pastor Joselito, ele olhou para mim feio, fez uma cara feia para mim, ele passou por mim, nem falou comigo. Não vou para a igreja, essa igreja não anda em amor, essa igreja não cuida das pessoas, eles só pensam neles. Carnal. Está faltando, sabe o que, irmãos? Se alimentar com a palavra. Se alimentar com a palavra. Quando a gente não se alimenta com a palavra, irmãos, a gente fica no meio de gente, que esse é o nosso lugar, no meio de gente, mas tudo magoa. Tudo fere os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Porque não anda mais pela fé, quer andar na igreja como um clube social. Que se, pastor, é porque você não sabe como é que a Fernandinha olhou para mim. Ela deu um oi para mim, a irmã, um oi caloroso. Deu um oi para mim que eu nem, assim, eu achei muito sem graça. Faltou amor. A irmã nem olha para mim, nem fala comigo. Ela é orgulhosa. Tudo, irmãos, tudo é dodói. Tudo é dodói. É um crente que está se preocupando. Não gostei, não. Aquele sapato do pastor Rogério, aquele preto, aquela cor preta do sapato, não gosto, aquilo me ofende. É um preto escuro. Tudo ofende, tudo machuca, tudo fere. A gente está cheio de gente dentro da igreja desse jeito, porque não anda na palavra mais, porque não chega para adorar, não chega para cuidar do irmão. Ao invés de estar com os olhos fechados, com as mãos levantadas, não gosto daquele vestido que a esposa do pastor veio para a igreja hoje. Não gosto. Aquele verde me incomoda, é um verde soberbo, é um verde orgulhoso. Irmãos, cada um inventa uma coisa, quando está andando na carne, em vez de estar adorando ao Senhor. Porque uma vida de fé, irmãos, a gente vive, tem que viver pela fé. E se a gente não vive pela fé, a gente desanima. A bicicleta começa a parar, perder velocidade, perder força. A gente não mais sente o vento passando, começa a ficar quente, começa a ficar incômodo. Qualquer buraquinho derruba a gente porque a gente não tem velocidade. E aí eu não congrego, aí eu não vou para a igreja, aí eu não gosto de A, não gosto de B, aí eu estou sensível com o que um falou, com o que o outro falou. Aleluia. E vamos para Romanos capítulo 10, verso 17. Vou ler na NVI. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por se ouvir a mensagem. E que mensagem? É qualquer mensagem? Não é a mensagem que o mundo está trazendo, não. Não é a mensagem que o mundo está falando, não. É a mensagem que vem, que é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí, se eu ouço a palavra de Cristo, queridos, se eu medito na palavra de Cristo, eu começo a entender que mesmo em meio às circunstâncias eu posso permanecer em paz e alegria.
Mesmo em meio à pandemia, eu posso andar em saúde. Mesmo quando parece que está faltando na minha casa, na sua casa, nós podemos andar em paz. Nós podemos andar em alegria, porque sabemos que há um Deus que cuida de nós. Isso é andar pela fé. E aí a gente não vai medir a nossa fé, ou não vai medir a bondade de Deus pelo quanto nós temos na conta bancária. Porque quando a gente tem sobrando, tá bom, tá uma bênção minha vida, e Deus está fazendo, é maravilhoso ver o que Deus está realizando na minha vida, na minha casa, no banco, no meu carro novo, na minha casa nova. Aí quando está faltando, quando a conta não está tão gorda, a gente às vezes fica tão cego que pergunta: Senhor, onde tu estás? Mesmo lugar que ele estava quando você estava cheio de dinheiro. Mesmo lugarzinho. Continua cuidando de você, continua te amando, continua ouvindo as suas orações quando você ora pela fé, com fé, quando você pede com fé. Mesmo lugar, queridos. Não há olha que modelo mais maravilhoso é o apóstolo Paulo. Eu sei andar com falta, com escassez, com abundância. Eu sei receber de vocês com alegria. Eu sei ser chicoteado e ficar em paz. Ele disse que sabia viver. E ele disse: olha, sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Ele andava em paz e alegria. Ele não perdia o rumo de Deus quando ele estava preso. E a gente nem foi preso, já passa a perguntar: cadê você, Senhor? Por que não está funcionando na minha vida? Tá, irmãos. Lembra desse texto: no mundo tereis aflições. Oh, Pai, glória, a tua palavra se cumpre na vida do teu servo. Oh, aleluia. Se anima, crente. Está se cumprindo a palavra. E assim como está se cumprindo a palavra que a aflição vem, vai se cumprir a palavra da bênção, da provisão, da proteção, do cuidado, da abundância. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fé, queridos, precisa ser mantida. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que é que nós temos ouvido? Sabe, queridos, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, inclusive na internet. Não, pastor, mas eu peguei esses dias, um irmão daqui me mandou um vídeo de um determinado pastor renomado. Pastor renomado. E ele começou a falar algumas coisas naquele vídeo dele. E aí o irmão achou meio estranho e me mandou: ei, pastor, o que o senhor vê nesse vídeo? Aí eu falei: olha, ele está errado, porque a Bíblia diz isso. Ele pegou apenas esse texto e construiu toda essa narrativa dele, que está contrária à palavra de Deus. E aí ele falou assim: é mesmo, né? O pastor fulano de tal é uma bênção, mas essa aí ele derrapou. Porque eu mandei para o irmão os textos. E aí, querido, se a gente não atentar para a palavra de Deus, a gente ficar apenas recebendo na internet e não conferir com as sagradas escrituras, a gente vai ouvir muita coisa distorcida. E não vai gerar fé no meu coração, nem no seu coração. Mas vai gerar, realmente não é bem assim não. É verdade, tem sentido o que ele está falando. Mas o que eu falo, irmãos, e o que você fala, o que outros ministros falam, não tem que ter sentido, tem que ter alinhamento com a palavra. Olhe para a palavra. E muitos crentes têm vivido de ministração da internet, que inclusive é a ministração que às vezes você coloca no seu carro, mas você está distraído com o trânsito. Você coloca às vezes para você arrumar a sua casa, mas você está distraído com outras coisas. Você pega um pedacinho aqui, outro ali, mas não medita naquelas verdades. Não que a gente não possa ouvir uma ministração no carro, aproveite para ouvir. Não que você não possa ouvir a ministração, às vezes no ambiente de trabalho, quando permite, pode ouvir. Não que você não possa, quando está arrumando a casa, lavando a louça, cuidando do menino ou qualquer coisa, pode ouvir. Mas isso, queridos, não vai nos sustentar o tempo todo.
E a gente precisa analisar aquilo que estamos ouvindo. É um pastor renomado. Irmãos, mais renomado do que a palavra, do que o nome de Jesus não tem. Então, se desalinhou da palavra, se saiu contrário à palavra, irmãos, vai ser danoso para a sua vida. Cuidado com o que você anda ouvindo na internet. Cuidado com as ministrações que você escuta. Você pode ouvir outros ministros? Pode, mas confere e vê se está alinhado à palavra. Porque senão você vai ouvir coisas aqui na igreja, você vai receber instruções, direções através da palavra, e quando começar a ouvir lá fora, você vai duvidar. E aí você nem acredita de verdade naquilo que ouviu lá, nem acredita no que ouviu aqui. Fica perdido. A sua fé fica inoperante porque não está alinhado à palavra. Porque você não tem ousadia para crer naquilo que a palavra de Deus diz. Porque você não sabe o que ela diz. Gera confusão. Aleluia. Seja como os crentes de Bereia, que conferiam aquilo que estavam ouvindo. Você é inteligente. Amém. Aleluia. Ainda assim, irmão, se você ouvir da minha boca, ou qualquer pastor, qualquer ministro aqui, falando algo que esteja desalinhado à palavra, você tem condições de perceber isso. Talvez seja apenas um deslize, ou ainda que seja intencional, ainda que seja um entendimento errado, se você conhece a palavra, você pode discernir. Mas você só vai ter essa condição se você meditar na palavra. Se você deixar a fé entrar pelos seus ouvidos, descer para o seu coração, e a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. A mensagem da palavra. Talvez você esteja ouvindo muitas ministrações, que bênção, que maravilha, mas e a palavra? Quanto tempo nós temos investido na palavra? Quanto tempo nós temos investido para meditar nessa palavra? Livros são bons? São bons, nós precisamos ler livros e bons livros que nos ajudam a compreender coisas da palavra de Deus. Mas não podem ser o nosso alimento principal. A fé vem por ouvir as verdades dessa palavra, essa mensagem. E muitos estão cansados, desanimados, até mesmo religiosos, porque não têm ouvido a palavra de Deus. Tem, pastor, todo culto na igreja. Às vezes a cabeça está, o pescoço está, o corpo está, mas a mente está longe. A meditação na palavra, irmãos, os cultos são importantes, a palavra nos ensina a congregar. Mas não é suficiente, você não pode levar a sua vida, viver alimentado apenas com o que é ministrado no culto de quinta e no culto de domingo. Tem mais, tem muito mais, que Deus quer falar com você diretamente. Que Deus quer falar com você através da palavra. A sua fé precisa ser edificada. Edificando a sua fé santíssima. Edifica a sua fé, queridos. Você precisa, irmãos, eu não estou para viver aqui uma vida sem resultados. Se eu viver de qualquer jeito, sem resultado, eu estou sendo um religioso. Estou vindo aqui à igreja, ouvindo uma palavra, volto para casa, porque essa palavra é uma palavra de resultados, é uma palavra que transforma a minha vida, transforma a sua vida. Então, se não temos resultado na nossa vida, queridos, há um problema sério aí. Então, a gente precisa voltar para a meditação da palavra. Deus falou para Josué, se você quer fazer o seu caminho prosperar, Josué, medita na minha palavra, medita na minha lei, medita nas minhas verdades, dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, tendo cuidado de dizer ao vale de ossos secos, porque a gente está olhando o vale de ossos secos e, eita, está escasso. Está faltando, não está dando certo, não deu certo.
Você foi criado para dar certo, queridos. Sua vida foi feita para dar certo no seu trabalho, na sua família, na igreja, nos seus estudos. Onde você estiver, tem que dar certo. Tem que dar certo. Se não está dando certo, está errado. Só que às vezes a gente está se acostumando. Não é assim mesmo, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. E o mais que vencedores em Cristo Jesus fica onde? E o mais que vencedores em Cristo Jesus fica onde? Estamos esquecendo disso e aceitando as circunstâncias, aceitando, como eu falei domingo passado, Satanás se levantar contra a nossa vida, contra a nossa casa, e a gente diz, faz parte. Volta para a meditação da palavra. Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Tem quanto tempo que você não lê esse texto? Quanto tempo você não medita nesse texto? Para nós, Verbo da Vida, esse é um texto base. Esse é um texto que eu aprendi a meditar, a pegar com força ele quando eu cheguei no Verbo da Vida, quando estudei no Rema. E por que não faço mais com a mesma intensidade? A palavra não mudou. O poder da palavra não mudou. Por que lá atrás ela dava aquele impulso? Ele gerava aqueles resultados, aquele ânimo, aquela força, aquela alegria, e hoje não gera mais. A palavra não mudou. Mas talvez a minha disposição, a sua disposição em meditar nessa palavra, de não deixá-la cair no nosso coração, porque ela diz assim no verso 22, e Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que afirmação maravilhosa, poderosa da parte de Cristo Jesus. Em verdade, eu não minto, com certeza eu digo que qualquer que disser a este monte, ele disse, você precisa dizer ao monte, você precisa abrir a sua boca e falar, você precisa dizer ao vale de ossos secos, profetiza ao vale de ossos secos. E aí a gente aprendeu essa palavra, a gente viu isso no Rema, a gente estudou com alegria, com intensidade, e a gente parecia, meu irmão, uma metralhadora. Falava para acontecer, falava, declarava, eu vou dizer e vai acontecer. Monte, ergue-te, lança-te no mar. Circunstância, sai. Endividamento, sai. Doença, sai. Falta, sai. Problema, sai. E saía, e acontecia. Agora a gente quer procurar outras formas de fazer, tendo a mesma palavra funcionando ainda. A gente está procurando outras formas de fazer. Vou fazer 10 dias de jejum para Deus ser convencido de me abençoar. Irmão, jejum não vai mudar Deus não. Ele vai mudar você, vai mudar a mim, porque nós vamos ficar mais sensíveis, a nossa carne vai ter menos lugar, menos domínio. Vamos voltar para as verdades ouvidas, as verdades da palavra. Não, eu vou ter mais horas de trabalho, vou fazer mais força. Se a gente empenhasse mais tempo para meditar na palavra e ouvir o Espírito Santo, a gente seria mais preciso, tomaríamos decisões mais acertadas e teríamos muito mais resultados. Eu sei que cabe a mim, cabe a você uma parte no nosso trabalho, que é o esforço, é trabalhar, é levantar de manhã, às vezes trabalhar até mais tarde, faz parte. Não é Deus que vai fazer isso não, queridos. Mas existem coisas que a gente quer realizar, projetos que nós queremos realizar, e a gente tem começado a acreditar demais na nossa capacidade, sem contar com Deus. E no meio do caminho fica pesado. Porque a gente não ouve o Espírito Santo. No meio do caminho a gente às vezes até se arrebenta. Porque correu sozinho, sem ouvir a voz do Espírito de Deus. E ouvir a voz do Espírito de Deus é uma vida de fé.
Você andar tranquilo, em paz e segurança, em meio ao caos, à violência que existe no país, existe no mundo, é uma vida de fé. Aí o crente está nervoso, está com medo de entrar no carro, de ir no estacionamento, de ir à padaria, de deixar o filho sair. Anda ansioso, preocupado, com medo. Está esquecendo a vida de fé. Uma vida de fé te dá paz, uma vida de fé te dá alegria, te dá tranquilidade. Uma vida de fé acredita naquilo que a palavra de Deus diz. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para guardá-los, os teus caminhos. Uma vida de fé, queridos, não é apenas para você comprar um carro novo, comprar uma casa nova, não. Uma vida de fé te leva a receber da parte do Senhor essas coisas? Leva. Mas uma vida de fé te faz andar em saúde divina. Antes que a doença chegue, você já colocou ela para correr. E se ela chegar, você vai colocar ela para correr também. Isso é uma vida de fé. Que talvez você não vá gastar com remédio, porque você já colocou a enfermidade para sair. Você não vai ter um dano financeiro. Uma vida de fé te faz andar em paz, confiando no Senhor de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer da melhor maneira. Vem pressão, vem dificuldade, vem, mas uma vida de fé te faz andar em paz e alegria, mesmo em meio à pressão. Te faz não desistir, te faz não desanimar. Aleluia. Uma vida de fé te faz levantar as mãos e adorar ao Senhor, reconhecendo que Ele é tudo na sua vida. Se renda a Ele. Uma vida de fé é uma vida rendida ao Senhor, dependendo dEle. Aleluia. A gente está esquecendo alguns princípios básicos. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebeis. Se a gente não tiver fé, irmãos, a gente não vai orar, e não vai crer, e não vai receber. Fica muito mais difícil, fica muito mais pesado. Deus está mostrando o caminho, Deus está mostrando a forma de andar, de viver. É pela fé. Ele não diz que a gente vai passar por momentos de fé, ele não diz que a gente vai ter algumas ações de fé, mas ele diz que o justo viverá pela fé. Sabe, queridos, tem dia que você está desanimado, cansado, você não tem vontade nem de orar, mas se você tiver uma atitude de fé, você vai se levantar para orar e vai dizer: Senhor, nesse desânimo, nessa preguiça, nessa moleza, nesse peso que eu estou, eu vou orar. Porque não é a minha carne que vai definir. Porque, irmãos, quem tem preguiça de orar, quem está cansado, quem está desanimado é a nossa carne. Às vezes a nossa alma está abatida. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ah, pastor, não tem nem força para dizer isso. Mas diz assim mesmo. Isso é fé. Porque se a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, é porque ela reconhece que o fraco existe. Que o momento da fraqueza chega. Que o momento da fraqueza se manifesta. Mas ele diz: olha, quando a manifestação da fraqueza chegar, abra a boca e diga: eu sou forte. Ainda que você fale assim, ó, eu sou forte. Eu sou forte. Sem força nenhuma, começa a dizer. Sabe o que isso que é? Sabe o que é isso, querido? Diga comigo: fé. Porque você está acreditando na palavra. Porque ela não diga: olha, sinta o fraco que é forte. Ela não diz para você sentir. Porque quando você está se sentindo fraco, sabe como é que você está se sentindo? Fraco.
Agora, o fato de você estar se sentindo fraco não impede você de dizer que é forte. Então a Bíblia não diz, olha, sinta o fraco que é forte. Não, ela não diz para você sentir, porque os nossos sentimentos muitas vezes vão contrário à palavra de Deus. Mas ele diz, diga. Ah não, estou desanimado. Diga, rapaz. Não, Senhor, faz um milagre. Diga, rapaz, que você é forte. Não é pedir um milagre, não. A Bíblia está dizendo para você dizer que é forte. Aí você vai começar a se levantar, você vai começar a se animar por dentro. Você vai começar a se levantar com base naquilo que a palavra de Deus diz. Você tem um fundamento. Hebreus 11:1, coloca aqui para mim, pelo amor de Deus. Aleluia. Ora, coloca na NVI, por favor. Essa é a NVI? Cadê? Eu quero outra, tem outra versão aqui que eu... Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto dela, que ela diz assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento para você dizer, eu sou forte, mesmo que esteja fraco. A fé na palavra de Deus é o firme fundamento para você dizer, sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor, ainda que pareça que você está derrotado. A fé é o firme fundamento que diz, Jesus levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, mesmo quando o sintoma de enfermidade está no seu corpo. Porque há um firme fundamento, e esse firme fundamento está na fé, é a fé. Então a gente não diz eu sou forte, porque eu estou animado, estou encorajado, estou empolgado. Não, porque eu estou desanimado, estou me sentindo fraco, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que dizer que sou forte, então pela fé eu vou dizer. Aleluia. A circunstância, querida, a gente não nega. A fé não nega a circunstância. A fé não nega o problema, mas ela não aceita e fica parado nele, não. A fé não nos deixa parados. O que é difícil para você? Jesus deixou Lázaro morrer, que ele poderia ter saído correndo. Baixava o aplicativo, chamava um jumentinho e saía correndo antes que Lázaro morresse. Pegava o Uberjet para chegar rapidinho. Uberjeg. Para poder chegar rapidinho, mas Jesus falou assim, rapaz, deixa eu resolver os probleminhas aqui, depois eu vou ver Lázaro. Ele chegou, Lázaro já estava há alguns dias. Já tinha morrido há alguns dias, já estava todo preparado, embalado, a pedra lacrada. A gente fala, só não tem jeito para a morte. Quem disse? Até para a morte, com o Deus que você tem, o Deus que eu tenho, meu irmão, tem jeito sim. Senhor, quebrei, falei, deu errado, não deu certo, aconteceu o pior. Ei, Deus é poderoso. Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância, querido. Você está vivo. Você está vivo. Você tem essa palavra aqui, ó. Você tem acesso a essa palavra. NVI, Almeida Revista Corrigida, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Linguagem Transformadora, tem de tudo para você entender. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos parar de negligenciar a nossa vida de comunhão com essa palavra, que nos leva a ter uma vida de fé. Se levanta por dentro, se você parou, se você desanimou, se você cansou. O Senhor quer renovar as suas forças nessa noite. O Senhor quer trazer sobre você um novo ânimo essa noite. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, voarão como águias, com ousadia, vendo tudo de cima.
contemplando a paisagem. Correrão e não se cansarão. Você vai ser veloz. Você vai ser veloz, você vai correr a sua carreira, você vai viver essa vida animado, empolgado com a palavra de Deus. Os que esperam no Senhor. Não esperem na sua própria força, não esperem na sua própria capacidade, mas esperem no Senhor. E esperar no Senhor é esperar na sua palavra, é se envolver com essa palavra que te levanta por dentro, me levanta por dentro. Aleluia. É tempo da gente sacudir a nossa fé. É tempo da gente fazer algo. Dizer para o vale de ossos secos: viva! Seja criado pele, osso, músculos. O que você precisa dizer hoje é noite de você falar. É noite de você abrir a boca e falar. É noite de você declarar a palavra com fé. Ah, pastor, eu estou tão desanimado. Mas o justo não vive pelo ânimo ou pelo desânimo, nem pela empolgação, queridos. Ou você acha que todo dia eu estou empolgado? Vou nem contar para você não desviar. O justo não vive pela empolgação, pelo ânimo não, queridos. Sabe aquele dia que você está animado, empolgado? Tem um bocado de outros dias que você não está assim. Sem contar aqueles que você está desanimado, cansado, querendo desistir. Mas o justo vive pela fé. Aleluia. Você, mesmo cansado, desanimado, você pode, às vezes, deitado na sua cama, sentado no sofá, escorado na parede, você pode dizer: o maior habita em mim. Não é a intensidade da sua voz que vai determinar, mas é você dizer: o maior habita em mim. O maior habita em mim. Repete isso. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. Eu sou forte. Eu sou forte. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Sobre todas as coisas eu sou mais que vencedores. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia, queridos. Não é a sua força, é a força do Senhor que vai vir por dentro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece. Aquele que me fortalece. Não é a sua força, não é o seu ânimo, mas é você nele. É Ele e você te levantando. Amém. E aí você começa a falar as verdades da palavra. Você começa a declarar as verdades da palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida. Já deu certo, já deu certo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Será homem? Será o diabo? Ninguém, queridos. Mesmo no meio do desânimo, entenda isso. Uma vida de fé não é vida emocional. Uma vida de fé é uma vida que conhece as verdades da palavra. E mesmo que você esteja cansado, desanimado, sobrecarregado, a palavra diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele não diz: vinde a mim, você que não é crente, está cansado e desanimado, que eu vos aliviarei. Olha, Jesus está falando com o pecador, para vir para ele, lançar sobre ele todo o pecado, todo o fardo, todo o jugo. Amém. Mas ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E às vezes, por culpa nossa mesmo, ou pelas circunstâncias, a gente se sente sobrecarregado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Irmãos, seja sincero com Deus. Fala assim: eu estou cansado, estou desanimado. Mas eu vou sentar aqui e vou começar a orar. Eu não sei nem o que orar, então eu vou orar em outras línguas. Ei, não deixe as suas emoções te levar. Não deixe as suas emoções te dominarem. O justo viverá pela fé, não vive pelas emoções. As emoções são importantes, ela tem um lugar, mas quando ela está te atrapalhando, meu irmão, bota ela de lado e vai para a palavra. Porque muitas vezes as nossas emoções querem nos atrapalhar. Estou cansado, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso. Aguento. Você tem força suficiente para mudar essa vida.
Você tem palavra suficiente para mudar essa vida. Isso a gente só muda pela fé. E essa fé a gente só adquire ouvindo a palavra. Então é tempo de nós, queridos, nos voltarmos para a palavra de Deus. Os dias são maus, os dias pesados. Esses dias eu estava observando algo que estava vindo sobre mim. E eu tenho percebido isso na vida de algumas pessoas. Quando a gente começa a olhar a internet, se você vai para os sites de notícias, cada notícia, principalmente se você é uma pessoa decente. Fala, diga, eu sou. Você vê cada barbaridade, cada atrocidade, cada coisa terrível acontecendo no mundo. Cada injustiça acontecendo no mundo. Aí você vai para o Instagram. Se você for para o campo político, você fala, rapaz, o negócio está desandando. Se você for para a página policial, você fala, misericórdia, o negócio está pesado. E sabe, queridos, a gente precisa ter muito cuidado com essas redes sociais. Muito cuidado com as nossas horas de internet. Porque isso vai trazendo um peso. Porque a gente começa a ouvir só os problemas, só as dificuldades. E a gente começa a parar de dar a devida atenção à palavra de Deus, que diz que você tem um bom pastor que cuida de você. O supremo pastor está cuidando de você. Que tem um Salmo 91 maravilhoso, poderoso, que não serve para ficar enfeitando a sua estante, mas para você andar nele. Tem tantas palavras poderosas, maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Então é hora de nos levantarmos por dentro. É por dentro, querido. O maior habita em você. Diga comigo, o maior habita em mim. Diga comigo, o maior habita em mim. Diga comigo, o maior habita em mim. Aleluia. Sobre todas essas coisas você é mais do que vencedor. Por meio de Cristo Jesus. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde você já é abençoado com toda sorte de bênçãos, já foi decretada a sua vitória, já foi decretado o seu sucesso, já foi dado tudo o que você precisa, tudo que diz respeito à vida, à piedade. Tem o amém do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Oh, aleluia! Você foi criado para dar certo. Você foi criado para andar em alegria, em paz, em ânimo, em força. Mas você vai se levantar por dentro, na força do Espírito de Deus, na comunhão do Espírito de Deus, em uma vida de ousadia, abrindo a sua boca e dizendo, vale de ossos secos, haja vida, haja vida, haja vida. Oh, aleluia! É a palavra que me anima, é a palavra que te anima, é a palavra que nos fortalece. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ah, pastor, eu não estou nesse ânimo todo, não. Nem eu, queridos. Mas quando eu começo a falar da palavra, quando eu começo a meditar na palavra, quando eu começo a ver as verdades da palavra, eu me animo, eu me levanto, eu grito, eu corro, eu pulo. Porque eu sei que deu certo. Eu sei que deu certo. Aí a minha alma se levanta, aí a minha carne se movimenta. Oh, aleluia! Porque é por dentro que a gente se levanta. Não é por aquilo que está fora, mas aquilo que nós colocamos para dentro. As verdades da palavra que estão dentro de mim e de você. Dá um pulo dessa cadeira e se levanta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória, glória, glória! Eita! Oh, aleluia! Oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós sabemos quem somos no Senhor. Nada vai nos parar. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra os filhos de Deus. Oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos por um tempo de ânimo, força, movimento. A igreja caminhando, a igreja avançando para aquilo que o Senhor tem para nós, avançando para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, doce Espírito que habita em nós. Obrigado, doce Espírito que habita em nós. Obrigado, doce Espírito que nos levanta, nos ergue, nos dá força, nos dá coragem para continuar, nos dá ousadia para falar a palavra.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos, queridos. Levanta as suas mãos. Começa a adorar ao Senhor. Começa a exaltar ao Senhor. Começa a exaltar ao Senhor. Você já tem a palavra. Você já tem a palavra. Você já tem as verdades. Foram liberadas para você. Foram liberadas para você. As bênçãos do Senhor já pertencem a você. As bênçãos do Senhor já pertencem a você. A vitória é sua. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Oh, remanastuderebebebes. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Nada vai nos deter, nada vai nos deter, nada vai nos deter, nada vai nos deter, nada vai nos deter. É tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de levantar, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de levantar com ousadia, é tempo de se levantar com ousadia no Senhor, é tempo de se levantar com ousadia nessa palavra. Essa palavra é viva e eficaz, essa palavra é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é poderosa. Ela é a verdade, ela é a verdade para mim, ela é a verdade para você, ela é a verdade para mim, ela é a verdade para você. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós te exaltamos, exaltamos a tua palavra é digna de toda aceitação, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, rebebebebebes, derebebebebes. Oh, derebebebebebes, brabarrasse, queregas. Doce Espírito, eu te dou graças por força, ânimo, chegando sobre essa igreja, chegando sobre os teus filhos, chegando sobre os teus filhos. Ousadia, ousadia, intrepidez, 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 intrepidez para fazer, intrepidez para se levantar, para se mover, para acreditar na palavra. Oh, rebababassi, dereb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 be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 bbebebebebebbebebebeb
Esse candará.